Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando nesta quarta-feira para falar de NFL, para responder perguntas. Já falei aqui, vamos pegar quarta-feira para responder. Vai ser o nosso dia tradicional de tirar as dúvidas, porque terça-feira a gente já faz um vídeo de manhã do Monday Night Football, à noite já tem live do Toque Passa Podcast e aqui na quarta-feira a gente então responde as suas perguntas. Deixe seu comentário aqui embaixo, curte esse vídeo, compartilha o Toque Passa, se inscreve, clica no sininho aqui embaixo. Estamos chegando nos 18.700 inscritos. Tô sonhando ainda com 100 mil que a gente vai ter, mas pelo primeiro lugar, os 20 mil aqui, tá sonhando muito com esses 20 mil inscritos, então colabore, ajude com o Toque Passa, se puder, faça parte do nosso clube de membros, tem um botão aqui em cima, tem o link aqui embaixo também, já somos 80, tem grupo no Telegram pra gente bater papo, e com 100 membros vou sortear uma camisa oficial de um time da NFL, também faço convite para você conhecer a Fanatic Sport Nation, camisetas maravilhosas como essa aqui, ó, homenagem ao Dallas Cowboys, estampas sensacionais, fica a minha dica para você conhecer a Fanatic Sport Nation aqui embaixo. Tem o link e também tem um cupom de desconto do Toque Passa. Vamos nessa, roda a vinheta. Vamos lá começar a responder as perguntas aqui. Vou começar com a pergunta do Cauê Loreno, que mandou aqui o que eu achei do retorno do Houston para o jogo, né? No jogo do Houston contra os Chargers, no momento que eles começaram a parar o ataque dos Chargers e também fazer os touchdowns que deixaram o jogo numa diferença de apenas uma posse de bola. Se susto foi mais mérito de Houston ou das dificuldades dos Chargers em fechar os jogos? É um pouco dos dois, né? Acho que sempre tem que contar desses dois lados. A equipe dos Chargers não é de hoje, sofre muito, tanto é que a gente tem já formado o termo a chargeada, não é nem dessa gestão de treinador, é uma coisa muito antiga, mas essa gestão eu bato bastante nessa tecla com o Brandon Staley, é um time que não consegue matar os jogos, e não consegue manter a concentração, me parece isso, né, durante todos os 60 minutos, os 15 minutos de cada um dos quartos. O time começa bem, acelera, abre uma certa vantagem, agora tá tranquilo, aí dá uma apagada ali, parece que tem que colocar um despertador no capacete de cada um dos jogadores para manter o time sempre acordado. Sabendo disso, a equipe do Houston Texans fez a parte dela, né? Que é não desistir em momento algum, seguir ali tentando, lutando, buscando e quase conseguiu essa virada que seria, né, mais uma chargeada. Então o ponto é esse, tem o mérito dos dois lados, o mérito da equipe dos Texans, o demérito da equipe do Los Angeles, tem um San Diego Chargers, tem coisa que a gente não se acostuma nem, né? Tanto é que se acostuma com a chargeada, eu me acostumo também em falar San Diego Chargers. Vamos lá, aqui a segunda pergunta, o Carlos Alexandre Rezende, hoje são 14 perguntas, tá? Ele falou aqui, ó, sabe dizer por que o Belichick estava usando o patch da Croácia no casaco dele? Eu também reparei isso aqui, alguns jogadores estavam com o patchzinho no capacete, mas é uma questão que esse mês a NFL está comemorando o orgulho das origens, né? Principalmente ele está lá com a descendência hispânica, né? Tem o heritage, né? Essas coisas assim, e alguns jogadores usaram o capacete aqui para homenagear as suas raízes, né? No meu caso, por exemplo, teria uma bandeirinha da Itália, o Brian Hoyer, por exemplo, tá com uma bandeirinha da Alemanha, e o Bill Belichick tem ascendência croata, então ele estava lá homenageando, né, o orgulho de suas raízes. A pergunta do Rafael Lemos aqui, ó, depois de 4 semanas, qual o Power Ranking, né? Algum time surpreende, algum decepciona? Eu não vou fechar os 32 times aqui, eu parei isso aqui. O ano passado eu fiz o Power Ranking todas as semanas, mas né, não estava rendendo o suficiente. Era muito trabalho para não render tanto assim. Tem hora que a gente discorda com a gente mesmo, mas eu vou fechar um top 5 aqui, pode ser, Rafael? Depois a gente conversa bastante lá no Telegram também, ele que é do clube de membros, tá lá sempre conversando, sempre discordando do que eu falar, então eu vou falar aqui meu top 5 para você discordar logo em seguida. Vou começar com a equipe do Buffalo Bills, que para mim ainda é o melhor time da NFL. A equipe dos Chiefs eu coloco em segundo, cresceu bastante para mim ao longo da temporada, né? Eu acho que eu tenho muita confiança nesse time que conseguiu, tinha as dúvidas em relação ao ataque, mas o Mahomes se mostrou que, ó, não tem Tyreek Hill, tanto faz, ele dá um jeito e resolve a parada. Vou colocar os Eagles em terceiro, gosto bastante, os Eagles podem estar ali em primeiro, segundo, acho que está muito bem equilibrada essa temporada como um todo. Os Eagles é um time que eu gosto bastante, mas ainda tenho dúvidas com relação ao Jalen Hurts, né? Eu vou esperar para ver mais. Miami Dolphins eu coloquei em terceiro, tem essa questão toda do Tua, sim, o Tua, o time cai bastante nessa minha posição, mas é um time com muito talento ainda, a questão do quarterback vai pesar, quanto tempo o Tua vai ficar de fora. E eu vou colocar
o Tampa Bay Buccaneers. O Tampa Bay Buccaneers com o elenco completo, né? Com os recebedores, estão de volta agora aqui, você conseguindo contar com o Godwin, você conseguindo contar com o Julio Jones e também o Mike Evans, com a linha ofensiva, aí para mim ele é um time muito forte, porque tem uma defesa muito forte e vai ser capaz de produzir pontos. Ah, mas tomou uma sapatada dos Chiefs. Sim, porque quando eles entraram no jogo já estava fora de mãos, né? Mas ainda assim é um time forte e mesmo com tantos problemas quase venceram a equipe dos Packers. Tem uma defesa muito poderosa e pode levar esse time adiante. 49ers, Packers estiveram ali, ó, muito no detalhe, são times que para mim poderiam fazer parte desse top 5, né? Tá muito no detalhe, e uma coisinha ou outra, sei lá, a falta de confiança no Garoppolo me tira do top 5. É um time que tem uma defesa forte como a dos Bucks, mas o quarterback Tom Brady é melhor do que o Jimmy Garoppolo. Os Packers têm muita desconfiança com o trabalho da defesa, com as chamadas ofensivas, ainda não me passa toda aquela confiança, são detalhes, mas poderia estar nessa bola, nesse bolo todo. Decepção, muitos times decepcionaram. Para começar, o Denver Broncos, com esse ataque que não funciona, era um time que aparentemente precisava apenas de um quarterback. Tem um quarterback e não vai adiante. A equipe dos Colts também é um time que me decepciona bastante nessa temporada. Positivo, eu vou apontar o Jacksonville Jaguars. Para mim é um time que teve um maior ganho com relação ao ano passado. É a prova de que um treinador decente faz maravilhas, né? Você tinha Urban Meyer e agora você tem um treinador, você tem o Doug Peterson e é um Jacksonville Jaguars completamente diferente. O Matheus Stracieri, ele pergunta aqui, ó, vão respeitar certinho agora o protocolo? Já tem notícias da investigação lá do Tua Tagovailoa e o que os Dolphins não respeitaram e que os Dolphins não respeitaram o protocolo. Olha, não tem novidade ainda, os processos ainda estão rolando, né? As investigações estão acontecendo, mas é certeza que vão ficar mais em cima da equipe do Miami Dolphins agora, com toda certeza, e no geral, né? Eu até comentei, o Brian Hoyer saiu com concussão num lance que a gente nem viu ela acontecer, ele nem demonstrou nada, mas ele acabou sendo tirado do jogo. Vai rolar entrevista com o Tua Tagovailoa, os caras estão fazendo esse processo, essa investigação toda. A minha sensação, aí é questão de opinião, né, não é uma informação, é que vão dar uma varrida para debaixo do tapete, né? Mandaram embora já um médico, então eu acho que vai ficar, sabe, meio que por isso mesmo. Já tem um responsável, ele fez errado, e segue o jogo, porque a questão da concussão é uma coisa muito pesada para a NFL. Mas agora você pode ter certeza que os caras vão ficar muito mais em cima mesmo para não deixar nada disso voltar a acontecer. O Ricardo Correia falou, olá Rafa, no final dessa temporada, quais QBs de elite ou similares vão ficar livres no mercado? Existe a questão de colocar a tag, mas Lamar seria um deles e que teriam uma carteira recheada com muitos e muitos milhões de dólares para contratá-lo, né? Cara, é muito difícil a gente avaliar quem que vai ter, porque espaço no cap, basicamente, todo mundo pode ter, né? O time pode trabalhar, o cara pode ter 1 milhão nesse ano, mas ele dá um sign bônus, parcela isso, joga lá pra frente, então você dá um jeitinho. Dinheiro para contratar todo mundo teria. Quarterback vai ficar livre? Dificilmente, porque a tendência é que ele receba a tag. Quarterbacks que vão ficar livres no mercado, pô, Tom Brady. Tom Brady é o último ano de contrato dele com a equipe do Tampa Bay Buccaneers. O Lamar Jackson também, né, nessa negociação toda que ele tá lá. O Baker Mayfield é outro cara que deve atingir o mercado. Jimmy Garoppolo, esse sim, esse não vai receber a tag, porque o acordo que ele fez com a equipe dos 49ers para renovar seu contrato previa que ele se encerraria ali antes do período que seria possível colocar a tag. Mais ou menos como aconteceu com o Tom Brady quando ele quis sair de New England. Ele fez o contrato dele acabar antes para não receber a tag, né? Então ele vai decidir o futuro dele. O Daniel Jones também é outro cara que deve ficar livre no mercado. Não sei se você está falando de elites, só os similares, não sei quantos similares você quer. Só que né, Brady, Lamar, Baker, esses caras tudo podem acabar recebendo a tag de um jeito ou de outro. Eu duvido que vão colocar tag no Tom Brady, né? A questão dele lá com o Tampa Bay Buccaneers. Não sei nem se o Tom Brady vai seguir jogando, talvez siga, né? Sem Gisele, ele pode fazer o que ele quiser da vida dele. Mas tem toda a situação. É difícil prever free agency de quarterback, porque geralmente é um cara que vai acabar recebendo a tag, principalmente quando você fala de um cara tipo Lamar, né? Não tem como imaginar que os Ravens vão falar assim, tudo bem, deixa ele sair, não vou nem tentar negociar, né? Não conseguiu o contrato, não vou nem meter a tag para receber alguma coisa em troca. Tudo isso vai mudar com toda certeza.
O Marcos Nascimento falou: fala Rafa, o lance da lesão do Tua não foi pura displicência dele? Ficou tanto tempo com a bola, viu o defensor e não se livrou da bola. Entendo que teve a pancada um jogo antes, mas acho que isso influenciou nessa jogada no outro jogo. Eu não acho. A gente difícil de você falar que uma questão de uma concussão, né, seria displicência do jogador, até o próprio Sec. Ele segura mais a bola mesmo, ele passa mais tempo com ela, mas eu vou dizer, é um mal do quarterback móvel que a gente tem. Esses caras, eles acreditam que eles têm capacidade atlética de conseguir prolongar mais e mais jogadas. Vamos lembrar aqui o caso lá do Kyle Murray, que ficou 3 dias para lançar o touchdown na equipe dos Raiders, né? Passa muito tempo ali, ele acredita, eu tenho habilidade, eu vou para lá e vou para cá e consigo fazer. O Mahomes, o cara sai correndo para cá, vem para lá, ele vai tomar um tackle, ele gira, o outro e consegue fazer um passe. Então esses quarterbacks sabem da capacidade deles de conseguir se desvencilhar de uma marcação mesmo próxima e às vezes acaba flertando com esse risco. Se é um pocket passer do tipo do Tom Brady, quando o cara tá apontando para lá, o Brady já caía no chão em posição fetal e acabava a jogada ali mesmo, né? Ele não vai correr risco nenhum. Então é um problema do quarterback móvel e é por isso até que eu falo que eu não acho que o Mahomes vai ter uma longevidade num Tom Brady, que o Tua vai ter uma longevidade como esses caras aqui, porque eles se expõem muito mais a lesões do que o Peyton Manning fez na vida inteira, né? O Aaron Rodgers mesmo, por mais que seja um cara um pouquinho mais móvel, mas ele sabe a hora de parar. Mas, bom, escolheram um Tua porque ele tinha esse poder também de resolver com as pernas dele. O Thales falou assim: bom dia, Bellatini, você acha que os Packers têm condições, cap, para buscar o Odell? Qual a condição atual do jogador, né? Haveria algum outro wide receiver minimamente aceitável livre no mercado? Cara, depende de qual que é a sua régua, né? Mas, de fato, o melhor nome que tem no mercado entre recebedores é o do Odell Beckham Jr. e tem muito time que tá sonhando. Só que a questão é que eu acho que o Odell tá meio que avaliando, porque ele simplesmente não quer jogar mais, ele quer ganhar. Acho que ele sentiu isso aí ano passado. Por que eu vou passar 17 jogos aí apanhando? Às vezes me machuco, não tenho condições de jogar os jogos mais importantes e não ganho nada. Foram os anos de Giants, os anos dele na equipe do Cleveland Browns. Então agora eu quero simplesmente conquistar títulos. O que ele fez ano passado. Foi lá para a equipe dos Rams, que era um time que tinha a chance de ganhar, jogou aquela reta final, conquistou o título e agora se recuperando, vou ficar inteirinho para minha reta final lá do campeonato e vou avaliar em que time que eu posso pintar. Um time que esteja bom e esteja precisando de uma peça como eu. Questão de salário, estava olhando o cap lá no Over the Cap, né, um dos sites especializados em salary cap da NFL, fala em cerca de 6,7 milhões, tem lugar que fala 7 milhões e pouquinho, questão contratual dos Packers, mas não é esse o problema, já disse, você pode até tentar oferecer um salário, um contrato de 2 anos pro Odell, colocar algum void year, porque aí você joga um pouquinho lá, paga na frente. Você não vai pagar a temporada inteira, né? Já perdeu boa parte aqui, então já diminui o valor desse contrato. Os Packers teriam condições, sim, de trazer o Odell Beckham Jr. se quisessem e se o Odell quiser. Eu acho que está muito na mão do Odell de decidir aonde ele quer jogar. Aquele time que estiver mostrando que está com cara ali de que vai brocar, que vai conseguir pegar lá o anel de campeão do Super Bowl, ele vai acabar escolhendo. O Pedro Lucas Rosa falou: fala, Belato, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem contigo? Não, tranquilo. Os Browns acertaram ao se desfazer do Baker Mayfield? Eu acho que sim. Go Niners. Olha, do ponto de vista técnico, eu acho que não existe a menor dúvida, né? O Deshaun Watson é muito mais quarterback do que o Baker, dá muito mais chance do seu time ganhar, muda o patamar, é um jogador muito melhor, com toda certeza. O que a gente questiona bastante é a forma com que tudo foi, né, gerido, né? Não teve uma conversa com o Baker, ele descobre depois que os caras estão indo atrás de um outro jogador. Fica uma situação pouco ética, ainda mais envolvendo um nome que estava envolvido em tantas questões, né, como o do Deshaun Watson. O jeito que foi gerida essa troca não foi legal, eu entendo dessa forma, mas do ponto de vista técnico não existe a menor dúvida. O Deshaun Watson é muito mais quarterback do que o Baker Mayfield. O Wanderson Gustavo Silva, que pergunta aqui, os Rams estão indo em eterna ressaca, né, tá comentando do jogo lá dessa quinta-feira. Sinceramente,
Para mim, aliás, no final de semana, né? Para mim, não vão muito longe. Melhor assim, o oitavo anel cada vez mais real pro Tom Brady? Não sei. Ele falou Garoppolo MVP, que Josh Allen que nada. E a pergunta aqui é: uma vitória dos Giants contra Green Bay nessa semana 5 credencia de vez o time na luta, não só pelos playoffs, mas também pela divisão? Cara, sem sombra de dúvidas, ganhar do Green Bay Packers seria um baita de um statement, né? Seria um baita de um, ó, pessoal, tô aqui, né? Eu sou um time que de fato, ó, a gente bateu os Packers, né? Os Packers são um dos favoritos na NFC. Acho que isso vai rolar? Não, não acho. Eu não acho. Eu vejo o patamar dos Giants abaixo da equipe dos Packers e abaixo dessa briga pela divisão como um todo. É um time mais fraco do que o Dallas Cowboys e sem sombra de dúvidas mais fraco que o Philadelphia Eagles. Eu acho que é um momento de transição mais legal. Até comentei lá no NFL em 30 que um dos pontos principais é que a torcida dos Giants está se divertindo, né? Acho que é o principal nesse momento. Primeiro ano do Debo, já mostrando um bom trabalho. Mais ou menos aconteceu com os Eagles no ano passado, com o Sirianni. Não era um ano para conquistar nada. Sirianni veio, fez uma coisa além da expectativa, bobearam, ele chegaram nos playoffs. Ótimo, não era o ano para ganhar o Super Bowl. E aí eu penso no ano que vem. Pode ser a mesma situação do New York Giants, pode estar encontrando o caminho, né? Se alguém bobear, pode beliscar uma vaga de playoffs. Ganhar a divisão já acho que é uma coisa muito acima, que não vejo como rolando não. Essa campanha, esse 3-1 ainda é um pouco enganoso pelos adversários que enfrentaram, as condições que enfrentaram. O Isaac Ribeiro na história perguntou aqui: bom dia, Belatini. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está assistindo, então boa qualquer coisa para você. Se você puder me tire uma dúvida do que é a jogada que chamam de toss, né? Eu vejo todo o jogo, mas sempre que vejo jogada de screen pass, não sei se é assim que se escreve, deu risada aqui. Bom, em primeiro lugar, o toss é aquele passe meio de lavadeira, sabe que você faz aqui por baixo? Eu tô aumentando um pouquinho aqui para mostrar para você, que você joga para trás para um corredor. Geralmente o cara tá aqui do lado, você vai lá e faz esse passe para trás. Esse é você fazer o toss, é você jogar a bola pro cara do lado, a gente dá uma giradinha na bola ali para ela cair mais confortável no colo de um corredor. Essa é a situação. O screen pass não se escreve assim, screen é de screen de tela, de biombo, de proteção. Tô até com um desenho aqui, eu já deixei preparado aqui, ó. Você tem a linha ofensiva inteira e aí você tem um jogador, por exemplo, esse cara aqui, ó, ele vai sair para correr desse lado, né? Mostrando aqui, ó, esse cara aqui vai sair correr para esse lado e aí você faz esse passe. Por que é screen pass? Porque esse galera aqui, geralmente esse cara aqui vem também, formam uma tela na frente dele e protegem ele para uma corrida. Então, geralmente é um passe que é ali atrás da linha de scrimmage, né? Com o pessoal saindo na frente, atrás da linha de scrimmage, porque se esse cara receber o passe e esse cara sair antes, é falta, né? É ineligible man downfield. E aí você tem uma proteção na frente para ele correr com aquele grupinho, a turma sai na frente protegendo o caminho para ele. Essa é a screen pass. O Caetano Danler, ele tá perguntando aqui para mim: Rafa, por que o Allen Robinson não está sendo envolvido no jogo dos Rams, né? Não será muito previsível o jogo aéreo lá de Los Angeles, dos Rams? Olha, eu acho que o Allen Robinson tem tido muita dificuldade, tem encontrado muito mais dificuldade, talvez uma questão de playbook, não se encaixou no sistema ainda dos Rams, né? Pode ter uma coisa diferente aí do McVay, mas ele tem tido muita dificuldade de conseguir uma separação, de ficar livre, de ser um alvo para receber um passe rapidamente. E é isso que o Stafford tem precisado ultimamente. Ele tem tido problemas na linha ofensiva, a gente tem falado aqui bastante dos Rams, né? Sofrendo bastante com a sua linha ofensiva. Ele precisa se livrar da bola rápido. E o Cooper Kupp, para 3 passos, ele é um ótimo corredor de rota e ele consegue se desvencilhar e conseguir uma separação e receber um passe. Isso daí dá uma vantagem, né? Isso aí, então, vamos lá, o Stafford com medo da linha, ele vai perder tempo olhando pro Robinson, que tá toda hora bloqueado, toda hora travado? Não, ele já olha pro Kupp tá livre, ele vai lá e faz o passe para aqueles caras que ele tem mais confiança, aquele cara que se livra mais rápido. Pode ser uma questão de adaptação. O torcedor dos Rams não está muito feliz, acho que o Robinson tem que ser trocado, inclusive, então não sei se ele vai ter mais continuidade por lá, mas eu acho que o problema tem sido esse. Não sei se é uma questão de playbook, não sei se é uma questão do próprio jogador, não se adaptou ao sistema, tem sofrido uma marcação diferente, porque ele estava nos Bears, não sei qual é o problema, mas essa é por isso que ele está sendo tão pouco envolvido nas jogadas ofensivas da equipe dos Rams. O Matheus Miguel de Moraes Nelbert está perguntando aqui, ó, o Saquon é o QB mais talentoso dos Giants? É uma piadinha aqui, né? Sacanagem, maldade, mas talvez seja.
porque ele ficou lá recebendo snaps como quarterback no final de semana, afinal o Daniel Jones estava machucado, o Tyrod Taylor saiu com concussão, ele recebeu alguns snaps como quarterback, mas ele só corria com a bola, era só um Wildcat mesmo, não, o Daniel Jones é mais quarterback, mais talentoso, o Saquon com certeza é como um jogador com total, mas como quarterback não tenho o que dizer. O Wilson Silva, parceiro aqui do Toque Passa, tá mandando uma mensagem também, falando aqui dos 49ers, falando que quando o Jimmy Garoppolo tá jogando, o time tem que jogar dobrado aqui, né, porque se esperar dele não vai muito adiante, e ele perguntou em relação às interceptações do Mac Jones, seria possível ser culpa do recebedor não entender bem a rota, visto que às vezes parece uma bagunça, já que ocorrem também tantos drops nos jogos, né? A questão do drop não, o drop é a bola vem na direção dele, você tem que agarrar. Tem a história de que bateu na mão do recebedor, é obrigação dele segurar essa bola. Às vezes ele entra no alto e aí ele só faz um esforço, não consegue fazer a recepção, essa bola desviada que cai no colo de um defensor, aí é culpa do quarterback, né? Porque aí ele jogou o passe muito alto, ele errou o passe ali. Mas tem muita interceptação também, que é por falha de comunicação nessa rota. Sendo comandado por Joe Judge e Pat Patricia, é difícil, acho que o ataque como um todo, você precisa ter uma sintonia muito fina, não só do time no jogador, mas da leitura, porque às vezes o quarterback faz uma leitura e tem uma option na corrida, né, na rota do jogador. Olha, se tiver posicionado desse jeito, você vira para cá, se for assim, se vira para lá. E o quarterback lê de um jeito, o recebedor lê de outro, e aí acaba acontecendo uma besteira, umas interceptações muito bobas, né? Então essa é a situação, mas eu não acho. Questão do drop, não coloco nessa onda, a não ser quando dropa pelo alto, quando o passe é mal colocado, aí de fato é culpa do quarterback. Mas tem rolado muito drop mesmo em passe que tá ali, ó, entre os números, que tá facinho do cara receber e fazem muita besteira. Para a gente fechar aqui, o Eduardo Fiuza Cruz mandou uma mensagem muito interessante, só que eu vou tentar explicar porque ele fala para eu fazer um vídeo. Acho que durante a temporada fica mais complicado, mas eu consigo explicar de uma forma simples, pelo menos nesse momento, para você acompanhar a temporada. Quem sabe a gente volta no final ali, no mês de março, por aí, para fazer um vídeo mais especialzão sobre isso. Ele falou que eu podia fazer um vídeo explicando como funcionam as chamadas de jogadas dos coaches, qual é o papel do coach, do quarterback, dos capitães, como o quarterback pode adaptar a jogada, o que é um no-huddle, como se organiza em apenas 45 segundos, como analisar se um coach de defesa ou de ataque é criativo, possui recursos, o que é um playbook, muita coisa. Ele quer saber basicamente ali do jogo e eu separei desses trechos aqui algumas coisas que a gente consegue dar umas pitadinhas bem rápidas e eu acho bem legal. Eu gostei muito dessa pergunta e eu não queria deixar ela passar esperando o tempo para eu fazer um vídeo, né? Em primeiro lugar, é interessante falar que o quarterback tem um radinho, um comunicador, ele ouve e conversa, se comunica com o pessoal da sideline, só que só da sideline. Se o coordenador ofensivo estiver na cabine, ele não pode conversar com o quarterback. O coordenador ofensivo tem que conversar com alguém na sideline que é responsável por chamar as jogadas do quarterback. Então essa comunicação é sideline, quarterback direto, não é lá em cima na cabine. Quando acabou a jogada, você sabe a situação que é, pode ser uma 3ª para 3, então na hora o responsável por chamar a jogada já dá uma analisada nos padrões que eles utilizaram, padrões que a defesa geralmente age com relação a uma 3ª curta, eles geralmente ficam assim, né? E a gente gosta de fazer esse tipo de jogada, e ele fala um número, a ideia é só essa, ele fala um número. Recentemente o Peyton Manning fez um vídeo, acho que ele foi do Manningcast, ele explicando isso aqui, o cara só fala um nome, 58, 59, ele fala um número, que aí, no braço do quarterback tem aquele livrinho, ele olha lá, ó, 59 é a jogada. X, que ele fala a rota de todo mundo. Porque você imagina o cara na sideline tem que falar a rota de todo mundo para o cara repetir lá. Então ele fala um número, o cara já sabe qual que é a jogada e ele passa as instruções para cada um dos jogadores, faz aquela chamada, bate palma, quebra o huddle, né? Que é aquela reuniãozinha ali, e vai cada um para a linha. Como é que cada um sabe a sua posição, como é que se organiza tão rápido com tão pouco tempo? Questão de treinamento longo de muito tempo, né? O time bem organizado, ele sabe exatamente, até a posição no huddle já é preparada para o cara só virar e já está meio que formado, só espalhar e cada um tomar o seu lugar corretamente. O quarterback, então, ainda mantém essa comunicação até faltar 15 segundos para estourar o relógio do snap e ele vai lendo a defesa adversária e ele vai fazendo os ajustes. Às vezes ele grita lá o kill, mata a jogada, esquece o que eu falei, te combinou um passe, uns slants, alguma coisa desse gênero
esquece isso, vamos para nossa jogada, o nosso plano B. O kill é ir para um plano B. Geralmente um plano B é uma corrida, uma jogada menos elaborada, ele só mata aqui e vamos lá. Às vezes ele fala 3 vezes kill, 3 vezes é aquela corrida para a esquerda, 2 vezes número par é de esquerda, número ímpar é direita. Às vezes acontece desse jeito, né? Então é o jeito que o quarterback consegue mudar a jogada. Às vezes ele faz uma leitura, ele aponta aqui, geralmente ele fala quem que é o Mike, quem que é o middle linebacker, para acertar a defesa, para acertar os bloqueios. Bloqueia aquele cara como meio, lado direito para esse lado esquerdo a partir daquele cara. Tudo isso é feito pela leitura, por isso a gente vê a qualidade de um quarterback na hora que vai pro snap. Peyton Manning era um gênio fazendo isso. Acho que poucos caras conseguiam fazer ajustes tão bons quanto o Peyton Manning. Então o Brady faz bem, mas o Peyton Manning, nesse quesito, sem sombra de dúvidas, era melhor. O huddle, então, é essa reunião que você faz antes. O no huddle, o que é? Você abre mão dessa reunião, acelera o seu ataque. Acabou a jogada? No huddle. O cara já vai falando alguns códigos que todo mundo sabe qual que é a jogada, não dá tempo da defesa adversária substituir, né? Você percebe que você tem um matchup que às vezes é melhor, né, para aquela jogada. Todo mundo já ocupa a posição e aí na linha do snap, na linha do scrimmage, o quarterback de novo faz aquelas leituras, mas ele tenta acelerar e é por isso que é o no huddle, sem reuniãozinha. Vamos direto com o nosso mesmo pessoal, nosso grupo aqui, os jogadores que não tem substituição no ataque nem na defesa e vamos acelerar esse ataque. O playbook, uma coisa interessante de destacar aqui também, você perguntou como é que é feito ali, o que é um playbook, né? Um livro de jogadas. Geralmente o treinador trabalha nesse livro, ele pensa em algumas jogadas ao longo das férias dele ali, ele monta e naqueles encontros que rolam, aqueles trabalhos de off-season, ele vai falando, pensem nessa jogada. Vamos tentar trabalhar essa jogada? E aí eles vão lá, funcionou, tá, você para aqui, não funcionou, então vai anotando, até você chegar a um playbook final, que são algumas jogadas, não são tantas como você pode imaginar, são algumas com variações dentro delas, né? Então você tem, sei lá, umas 15 jogadas diferentes, mas dentro dessas 15 jogadas você tem algumas variações. Às vezes o tight end está posicionado na esquerda, está posicionado à direita, eu botei 2 tight ends. É a mesma jogada, é a mesma coisa, só que eu mudo essa formação, eu mudo essa cara, eu mudo um pouquinho a rota e tudo isso parte do quarterback na hora que ele vai fazer a chamada e vai fazer os ajustes dele. Então são poucas jogadas dentro do playbook e ele vai arrumando conforme é mais cabível. Acho que dá para passar rapidamente para essa informação, mas de fato quero fazer o vídeo um pouquinho mais explicado. Eu espero que você tenha gostado, Eduardo. Eu espero que todo mundo tenha curtido. Então siga aí deixando sua mensagem, mas deixa aquela curtida, deixa o comentário, compartilha o Toque Passa, colabore com a gente aqui e a gente volta nessa quinta-feira já para falar do começo da semana 5. Tem Thursday Night Football, tem palpite aqui no Toque Passa também. Aquele abraço.